Gênesis 29. Nós iniciamos semana passada uma série de mensagens no tema da idolatria. E na semana passada nós vimos que Deus veio até Abraão e prometeu redimir o mundo através da família ou da descendência de Abraão. Deus disse àquele patriarca que as famílias da terra, elas seriam abençoadas pela linhagem dos seus descendentes. Dessa forma, em cada geração, uma criança seria escolhida para manter a linhagem da redenção. Em cada geração, uma criança seria escolhida para caminhar com Deus como cabeça daquela família. Uma criança seria escolhida para passar à frente, a passar a fé à geração seguinte. Então, se houve uma promessa de Deus, sempre haveria uma criança que passaria para a próxima geração a linhagem da redenção, a fé da família. Sempre haveria uma criança para dar continuidade à promessa feita por Deus. E isso aconteceria até aquele dia em que um dos descendentes de Abraão seria o próprio Messias. Como você deve conhecer a história bíblica, Abraão foi o pai de Isaac. Anos depois, a esposa de Isaac, uma mulher chamada de Rebeca, ficou grávida de gêmeos. E aí veio a profecia lá de Gênesis 25, quando diz: o mais velho servirá o mais novo. Ou seja, o gêmeo mais novo havia sido escolhido, ele tinha sido o escolhido para dar continuidade à linhagem messiânica, viria pelo filho mais novo. Apesar da profecia, diz a Bíblia que Isaac ele vai se apegar muito ao filho mais velho e vai dar o seu favor, dar a sua preferência ao longo dos anos ao filho mais velho. E no fim da sua vida, Isaac ele precisava dispensar a sua bênção ao representante da família, ao representante do clã. E aí, contrariando ou desafiando a vontade de Deus, Isaac deseja conceder ou dispensar a bênção para Esaú. Mas diz a Bíblia que Jacó, ele vai lá e se veste como se fosse Esaú, chega para perto do pai, que já está praticamente cego, cria ali uma situação e acaba recebendo a bênção que era de Esaú. Quando Esaú descobre, ele jura por tudo que é mais sagrado que ele vai destruir a vida de Jacó. E Jacó então precisa fugir o mais rápido possível para o deserto, a fim de salvar a sua vida. E naquele momento ali, a vida de Jacó foi arruinada. Ele nunca mais veria o pai, nunca mais veria a mãe. Ele perde a família, ele perde a herança, ele foge para as terras lá dos parentes da sua mãe, e ali ele consegue pelo menos sobreviver. O tio de Jacó, um homem chamado de Labão, vai o contratá-lo como pastor de parte ali do seu rebanho, para tomar conta ali do seu rebanho. E o tempo passa e Labão percebe que Jacó tinha uma capacidade administrativa muito grande.
e oferece a Jacó então um bom cargo, e vira-se para Jacó e diz o seguinte: como que eu posso lhe pagar? Qual é o salário que você quer para tomar conta de todo o meu rebanho? E Jacó tinha a resposta na ponta da língua. E a resposta de Jacó tinha uma só palavra. Quando Labão diz: como eu posso te pagar, Raquel? Como que eu posso? Raquel, me paga com Raquel. Eu não entendi. Raquel, quero Raquel. Você me pague com Raquel. Olha o que diz o verso 16, do verso 16 ao verso 20 de Gênesis 29. Mantenha a Bíblia aberta ao longo da mensagem. Nós vamos várias vezes nos voltar ao texto bíblico. Dizem assim esses versos: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. É uma maneira poética para dizer, sabe o que? Raquel era linda, extremamente linda. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é dá-la a você em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, o que o texto está dizendo, o que o escritor sagrado está dizendo é que Jacó, ele estava encantado. Jacó estava extasiado. Jacó estava completamente apaixonado por Raquel. Ele oferece 7 anos de salário por Raquel. 7 anos de salário para a época era uma fortuna. 7 anos. Mas diz o texto que nós lemos que para Jacó pareceram poucos dias. Alguns dias. Por quê? Por causa do amor que ele devotava, que ele tinha por ela. Mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. E quando os 7 anos se cumpriram, Jacó chega até Labão e diz o seguinte, olha aí o verso 21. Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Um estudioso da literatura hebraica, ele disse que essa frase aqui, ela é incomum, crua, gráfica e altamente sexual para os padrões da época. Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Aliás, essa frase aqui, ela é incomum e altamente sexual até para os dias de hoje. Imagina um jovem que chega para o pai da sua namorada e diz assim, ó, não aguento mais, não posso esperar para fazer sexo com a sua filha, eu quero ela agora. É o que Jacó está dizendo para Labão. É incomum, é crua, é gráfica e é altamente sexual para os padrões da época e para os padrões de hoje. Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Quem é o Jacó descrito pelas lentes do texto sagrado? Jacó é um homem esmagado pelo desejo sexual. Jacó é alguém destruído emocionalmente por uma mulher.
pense na vida de Jacó, no pouco que eu descrevi aqui. Nem entrei em detalhes, mas pense na vida dele. Nunca teve o amor do pai, porque o pai preferia Esaú, preferia o outro irmão. Ele sabia que o outro era o preferido. Nunca teve o amor do pai. Perdeu o amor da mãe. Acabou os dias, ou grande parte dos seus dias, longe da mãe. Nesse momento da história, certamente que Jacó não tinha o entendimento e a percepção do amor de Deus por ele. Vivendo longe do lugar em que ele cresceu, fugido, ameaçado de morte, chega na terra do tio e vê Raquel, atraente, linda, bela e solteira. Encontra uma mulher que podia ser sua, e que o pai dela vira: o que eu faço para te pagar? Me dê Raquel. Todos os anseios do coração de Jacó, por significado, por afirmação, se fixaram em Raquel. Pela primeira vez na vida, ele acha que pode encontrar significado. Desde pequeno não foi amado pelo pai, problemas na família, foge de casa. Agora sim eu encontrei alguém que vai trazer sentido e significado para a minha vida. Outro detalhe muito importante dessa história: Jacó era um homem completamente diferente, incomum da sua época. Porque na época de Jacó, normalmente, as pessoas se casavam não por amor. Os casamentos eram arranjados. As pessoas não se casavam por amor, as pessoas se casavam por compromisso, por status. Mas Jacó, ele busca um casamento motivado por um sentimento fortíssimo que ele tem por Raquel. Jacó parece um homem do século 21, parece um homem dos nossos dias, parece um homem que busca, assim como a maior parte dos homens e das mulheres da nossa sociedade, busca no sexo, busca no romance, significado para as suas vidas. Atualmente, o sexo, ele possui uma qualidade mística, quase sagrada. Nós escolhemos as personalidades mais sensuais que existem e nós as alçamos à posição de deuses e de deusas. Ele é um deus grego. Bajulamos os detalhes de suas vidas. Veja as revistas de fofoca, o que elas fazem. Pare num consultório de um médico e veja lá as revistas de fofoca que tem ali. O que aquelas revistas fazem? O que é que aquelas revistas fazem? Bajulam os detalhes da vida dessas personalidades extremamente belas, sensuais, que a sociedade as alçou a uma posição de deuses e deusas. Existe revista que divulga as medidas das pessoas. Quanto calça? Quanto veste? Quanto veste a Luana Piovani? Está lá na revista. Porque eu quero saber disso. Porque nossa sociedade pega as personalidades e as coloca numa posição de deuses e deusas.
Elas descem do apartamento delas, saem às ruas e tem paparazzi. Nós as cercamos de fotógrafos e elas são recompensadas com dinheiro, com status, com fama. O sexo tornou-se um fim em si mesmo. A importância que a nossa sociedade, que a nossa cultura atribui à beleza física, mostra o valor que nós damos à questão sexual. É impressionante o valor e a importância que a nossa cultura atribui à beleza física. Se alguém duvida dessa realidade que eu estou descrevendo, faça uma leitura das músicas populares brasileiras. Veja aquelas que atravessam as décadas. São músicas que nos incentivam a depositarmos no romance, a depositarmos no amor as nossas mais profundas necessidades. Mais que a luz das estrelas, meu universo é você. O meu universo é você. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando a tua voz. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona? Você é dona da minha vida, dona. O que há dentro do meu coração, eu tenho guardado para te dar. E todas as horas que o tempo tem para me conceder, são tuas, até eu morrer. Quem é o Deus de uma pessoa que realmente pensa nisso? Essas músicas, e eu poderia ficar a noite inteira aqui citando exemplos. Essas músicas, elas nos levam a acreditar que nós não somos ninguém, ou nós não encontraremos sentido para as nossas vidas até que tenhamos do nosso lado o objeto do nosso amor. Somente quando nós encontrarmos a nossa cara metade, é que aquilo que há de errado conosco vai ser curado. E essa expressão cara metade traz a ideia antibíblica de que meio mais meio forma um. A cara metade. Você é o meu meio. Meio mais meio dá um. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que 1 mais 1 é igual a 1. Esse é o milagre da Escritura. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. 1 mais 1. Porque a ideia de cara metade é o quê? Enquanto eu não encontrar a minha cara metade, eu sou incompleto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você é um ser completo, independentemente se você tem outra pessoa ou não. Mas essa ideia, ou as ideias da nossa cultura, nos levam a pensar que somente quando nós encontrarmos a nossa cara metade, o que há de errado conosco vai ser curado. Irmãos, o amor romântico, ele possui um poder enorme no coração, na imaginação de todos nós. Jerônimo,
um dos pais da igreja, já tinha mais de 70 anos de idade. Ele disse que já bem idoso, ele precisava pedir perdão a Deus porque ele sonhava com prostitutas. E ele tinha que se disciplinar. O amor romântico, ele possui um poder enorme no coração, na imaginação de todos nós. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. 7 anos. Na verdade não foram 7, daqui a pouco a gente vai ver que o negócio foi pior, foram 14. Mas o amor romântico, ele pode tornar-se um ídolo. O amor romântico pode passar a dominar completamente a vida de uma pessoa, a ponto da pessoa só pensar no outro, querer viver por causa do outro. Como diz a música, o meu universo é você, é só você, é só você. Mesmo as pessoas que evitam o amor romântico por causa de traumas do passado, por medo, por amargura, mesmo elas podem ser controladas pelo poder do amor romântico. Mesmo elas. O vazio interior de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor romântico. Ficou vulnerável. Isso é um alerta para a gente. Vazio interior nos torna vulneráveis a vários tipos de idolatria. Quando ele se oferece para trabalhar 7 anos por Raquel, o que significa 4 vezes mais o preço normal de uma noiva naquela época, quando ele diz assim para Labão, eu trabalho 7 anos, Labão, homem experiente, vivido, ele diz, esse menino está apaixonado por minha filha. Ele percebe, ele saca qual é a de Jacó. E aí ele então resolve tirar vantagem daquela paixão descontrolada e enlouquecedora do seu sobrinho. Quando Jacó pergunta se ele poderia se casar com Raquel, não sei se você percebeu na leitura que nós fizemos, mas a resposta de Labão para Jacó é deliberadamente vaga. Dá uma olhada aí no verso 19, olha o que Labão diz para Jacó: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Eu te pergunto, com essa resposta aqui, Labão garantiu para Jacó que ele ia se casar com Raquel? De forma alguma. Ele diz, é melhor dar para você, mas ele não garantiu. Ele disse o seguinte, olha, eu acho uma boa ideia que você se case com Raquel. Mas foi só isso que ele disse. Ele não deu garantias. Mas Jacó, que estava completamente apaixonado, alguém que ele queria tanto ouvir um sim, que acabou ouvindo um sim. Só que não existia nenhum sim na resposta de Labão. Você percebe como que um ídolo nos faz ler a vida de forma distorcida? Um ídolo nos leva a ver coisas, ou a ver a realidade de forma distorcida. Labão não prometeu, Labão fez um comentário. Mas Jacó entendeu que aquele comentário era uma promessa, que era um sim.
7 anos se passaram, Jacó chega para Labão e cobra e diz: dá-me a minha esposa. Como era de costume, houve uma grande festa de casamento. E no meio da festa, Labão traz a esposa de Jacó, coberta por um véu bem grosso. E ao que parece, Jacó estava mais lá do que aqui, por causa das festividades. Ele se deita, ele faz sexo com a sua esposa, e quando ele acorda de manhã, ele descobre que a mulher com quem ele consumou o casamento era Lia e não Raquel. Lia era a irmã mais velha, era a filha menos atraente de Labão, era a filha feia. O texto diz que ela era estrábica, bem feia. E aí, cheio de raiva, Jacó procura Labão e exclama dizendo assim: ô Labão, o que você me fez? O que você me fez? E eu imagino a cena de Labão calmamente se dirigindo para Jacó e dizendo assim: ô Jacó, aqui nas minhas terras, o costume é a filha mais velha se casar antes da mais nova. Se você quiser trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel como esposa. Agora é o sim. Trabalha mais 7 anos. E aí, fisgado nessa armadilha, Jacó se submete a mais 7 anos de trabalho por Raquel. Estava apaixonado o homem, Como estava apaixonado. Jacó queria e Jacó precisava tanto de Raquel, que ele ouviu e que ele viu apenas aquilo que ele queria ver, aquilo que ele queria ouvir. Por isso que ele se tornou vulnerável à trapaça de Labão. Na verdade, a idolatria de Jacó por Raquel, se você continuar lendo o texto bíblico, a idolatria de Jacó por Raquel vai render ou vai trazer muitos problemas para Jacó ao longo da sua vida. Anos depois, a Bíblia vai dizer que Jacó não aprendeu com o pai e vai ter preferência também pelos filhos. E a preferência de Jacó pelos filhos de Raquel em detrimento dos filhos de Lia gerou amargura, gerou ódio, gerou ciúme, gerou inveja nos filhos de Jacó. Agora olha que coisa impressionante. Jacó, ele raciocina da seguinte forma: se eu tiver Raquel, tudo na minha vida ficará bem. Ele trabalha 14 anos para alcançar o que ele mais deseja. Se eu tiver Raquel, a minha vida ganha sentido. Aí ele vai para a cama com aquela que ele pensa ser Raquel e de manhã descobre que é Lia. Qual é uma das grandes lições dessa história? Essa história nos ensina que, dentre tantas outras coisas, essa história nos ensina que se nós não depositarmos a nossa esperança, se nós não encontrarmos sentido para a vida, a nossa alegria, se nós vivermos com a ilusão de que as pessoas e as coisas podem preencher o vazio do nosso coração, se a gente não depositar em Deus
a nossa alegria, a nossa esperança, o sentido da nossa vida, se Deus não for a maior alegria das nossas vidas, não importa onde nós colocamos a nossa esperança, de manhã vai ser sempre Lia e nunca Raquel. Deposite a sua esperança no que for. Viva a sua vida tentando buscar qualquer coisa que não seja Deus, achando que aquilo vai dar significado para a sua vida. De manhã vai ser sempre Lia, nunca vai ser Raquel. C.S. Lewis, um dos maiores escritores do cristianismo, sem dúvida que de todos os tempos. Lewis vai dizer assim: a maioria, se realmente aprendeu a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter neste mundo. Só o início dessa frase aqui dá para a gente ficar um bom tempo aqui refletindo. Ele diz: a maioria, ou seja, aqueles que realmente aprenderam a olhar para dentro do coração, o que é uma tarefa dificílima, que exige discernimento, maturidade, espiritualidade. Aqueles que realmente aprenderam a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter nesse mundo. Há neste mundo todos os tipos de coisas que oferecem esse algo, mas não cumprirão sua promessa. Os desejos que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando viajamos pela primeira vez a um país estrangeiro, ou quando nos deparamos pela primeira vez com um assunto que nos deixa animados, são desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado podem realmente satisfazer. Havia algo que captamos naquele primeiro momento de desejo, mas que se esvai com a realidade. Acho que todos sabem do que estou falando. A esposa pode ser boa, os hotéis e paisagens podem ser excelentes, e a química pode ser um negócio muito interessante, mas algo nos escapou. Algo nos escapou. Esse algo é aquilo que Drummond vai dizer na sua poesia: e agora, José? Falta algo, falta algo. Lewis está dizendo: olha, você pode ter as melhores experiências, mas ao fim delas faltará algo. Você pode viver os maiores romances, vai faltar algo. Você pode ir e se alegrar pelos lugares mais lindos do mundo, vai faltar algo. Se você se casar como Jacó, colocando todo o peso de todos, colocando o peso de todos os seus desejos mais profundos sobre a pessoa com quem você está se casando, você vai esmagar aquela pessoa com as suas expectativas, e ela junto com você. Por quê? Porque não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, que pode nos dar tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que tem gente que fica pulando de relacionamento em relacionamento, porque busca algo que aquela pessoa não pode lhe dar, ninguém pode dar. Esse algo só existe um que pode nos dar.
Consequência: você vai para a cama com Raquel e na manhã seguinte você acorda com Lia. Você vai achando que aquilo é o que você sempre quis. Só que mais cedo ou mais tarde vai aparecer a realidade, vai aparecer a frustração. Essa desilusão, esse desapontamento, eles estão presentes não só na questão do amor romântico, mas eles estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu estou falando de um ídolo. Semana passada nós falamos de outro e vamos falar de vários ídolos daqui para frente. Isso ocorre porque nós colocamos as nossas esperanças, e nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos o sentido das nossas vidas em alguém, em alguma coisa. E as coisas e as pessoas, elas não podem preencher o vazio que existe dentro de nós. Sabe por quê? Porque o vazio que existe em nós é do tamanho da eternidade. E coisas e pessoas não podem preencher aquilo que é eterno, porque coisas e pessoas não são eternas. Salomão disse que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Dostoiévski vai dizer que o homem possui um vazio do tamanho de Deus. Agostinho vai dizer que na sala de tronos do nosso coração existe um trono que só Deus pode ocupar. Ou seja, idolatria consiste em tentarmos preencher esse vazio dos nossos corações com qualquer coisa que seja Deus, que não seja Deus. E tem muita gente que coloca o amor romântico, o sexo, o amor pelo cônjuge, achando que é isso que vai preencher o vazio. E aí, como vai dizer Jeremias, vocês cavaram para si cisternas rotas que não podem reter a água. Tenha apenas a mulher que você sempre desejou, o homem que você sempre quis. Sua vida continuará sem sentido e você será infeliz. Tenha apenas os bens que você sempre quis ter. Sua vida continuará infeliz e sem sentido. Tenha apenas a realização dos seus sonhos, você continuará infeliz e sua vida sem sentido. Não que essas coisas não sejam boas, elas são excelentes, mas elas sozinhas não podem preencher o vazio do nosso coração. Perceba que eu disse, tenha apenas, junto com elas precisa estar o nosso amor por Deus. E quando nós as colocamos na frente de Deus, tudo vai começar a cair. Salomão teve todas estas coisas. Leia o livro de Eclesiastes. Salomão vai dizer para as pessoas que estão lendo a sua literatura: tudo isso que vocês estão procurando aí, tudo isso que vocês estão buscando, eu já tive tudo. E vocês estão achando que o que vai trazer sentido para as suas vidas é isso aí. Eu já tive isso tudo. E tudo isso que eu já tive, e tive em abundância, e que vocês estão tentando ter, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. E aí eu imagino Salomão entrando nas academias.
Salomão subindo as escadas lá de Sandro Moura, entrando ali na estação e dizendo para o povo assim: vocês realmente pensam que o corpo de vocês dura para sempre? Eu imagino Salomão entrando no bulevar e dizendo assim: bens materiais, já tive muitos, só aumentaram o meu fardo. Eu imagino Salomão entrando nas casas legislativas e conversando com aqueles homens lá e dizendo: o poder não me trouxe nada de bom, o poder me trouxe dor de cabeça, me trouxe tédio. O homem, diz Salomão, o homem se entrega obstinadamente a determinadas buscas, na esperança de encontrar algum sentido para a sua vida. No entanto, estas buscas, elas acabam por se revelar infindáveis. Por quê? Pela incapacidade dessas coisas de saciar o vazio que existe dentro de nós. Ele está dizendo: vocês vão ficar buscando isso sempre, nunca vão preencher o vazio que tem em vocês. Como que Salomão diz isso? Ele diz assim: todos os rios vão para o mar, mas o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que Salomão está dizendo? Ele está nos mostrando o caráter infindável de nossas buscas, o caráter insaciável das nossas almas. Quanto mais temos, mais desejamos. Quanto mais alcançamos, mais longe queremos chegar. Nós nunca nos encontramos numa posição saudável de equilíbrio, onde nós afirmamos para nós mesmos assim: chega, basta, o que eu tenho é suficiente. Sou feliz com aquilo que alcancei. Os objetos de nosso desejo, o alvo das nossas buscas, eles jamais podem preencher o vazio da alma humana. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Que confissão de miséria! Que reconhecimento de vazio existencial! Isso é um grito de desespero, é um grito de alguém que buscou todas as coisas, em todas as coisas sentido para a sua vida, e não achou. Eu, caçador de mim, eu estou caçando o sentido da minha vida. Irmãos, quando nós colocamos em alguém ou em alguma coisa todo o nosso amor, toda a nossa esperança, nós dormiremos pensando que é Raquel, mas quando acordar vai ser sempre Lia.
mostrando que os objetos da nossa busca não podem trazer alegria para as nossas vidas. E aí, quando você perceber que é Lia e não é Raquel, você vai agir de 4 maneiras. Aqueles que, quando descobrem que é Lia e não é Raquel, quando descobrem que aquilo que eles sempre desejaram não trouxe alegria para o seu coração, quando eles descobrem isso, existem 4 reações. Primeiro, você pode culpar as coisas que o estão desapontando e mudar para outras melhores. Ah, não era isso não. Eu acho que agora o alvo da minha busca é outro. Vai mudar. Até você encontrar aquilo e vai perceber, não é isso. E vive mudando. Esse é o caminho da idolatria contínua, do vício espiritual. A pessoa, ela estará sempre trocando os seus desapontamentos. Isso é uma coisa terrível. Isso gera depressão, isso gera suicídio, isso gera uma série de problemas. Segundo, você pode se culpar e acreditar que você é um fracasso. Eu vejo todo mundo feliz, só eu que não consigo me resolver. Já ouviu essa? Deve ter alguma coisa errada comigo, não é possível. Meus amigos, minhas amigas, todo mundo casa, todo mundo é feliz e eu aqui, ó. Esse é o caminho do autodesprezo, da vergonha. Você pode também, em terceiro lugar, a terceira reação, é dizer assim, ó: maldito é o sexo oposto. Problemas são eles, problemas são elas. É o caminho do cinismo, é o caminho da indiferença, é o caminho da apatia, da insensibilidade. Ou então você pode reorientar o foco da sua vida e direcioná-lo para Deus. O final daquela frase ou daquele pensamento de Lewis é o que está aí. Olha o que Lewis diz: se encontro em mim desejos que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se existem desejos que nada nesse mundo podem satisfazer, isso é sinal de que existe um outro mundo para o qual eu fui feito. Esse é um dos principais argumentos que Lewis usa para defender a existência de Deus. Um argumento apologético muito valioso. Quando a gente lê essa história, é muito interessante a gente parar um pouco e olhar para a realidade de Lia. Diz o texto que nós lemos que Lia tinha olhos fracos. Existem várias explicações para essa expressão. Até as traduções elas alternam. Mas a melhor tradução aqui, ou a melhor explicação, é que Lia, ela era estrábica, ou que ela era feia. Fato é que Lia era pouco atraente. E assim, Lia deve ter vivido a vida inteira à sombra da sua irmã. Pior do que ser feia é ter uma irmã bonita, né? Porque o olhar é para ela, nunca para você. E irmãos, por anos,
Por anos Labão deve ter pensado assim: o que eu vou fazer com Lia? O que eu vou fazer com Lia? E quando aparece o Jacó, Labão diz assim: tá aí o cara, meu problema está resolvido, é o Jacó. Agora, olha o que isso significou para Lia. Tenta ler a história do ponto de vista de Lia. A filha que o pai não queria se tornou a esposa que o marido não queria. A filha que o pai não queria se torna a esposa que o marido não quer. Lia era a garota que ninguém queria. Talvez por isso que surge no coração de Lia um buraco tão grande quanto que havia no coração de Jacó. E Lia tenta preencher o vazio do seu coração da mesma forma que Jacó estava tentando preencher o dele. Lia fez com Jacó o que Jacó tinha feito com Raquel, o que Isaac tinha feito com Esaú. Lia coloca o seu coração e a sua esperança toda em Jacó. Lia quer de qualquer jeito conseguir o amor de Jacó para ela. Os últimos versos de Gênesis 29 estão entre os versos mais melancólicos da Bíblia. E eles descrevem a situação dessa filha feia, dessa esposa feia, dessa menina feia que ninguém queria. Vamos ler aí verso 31, a partir do verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Gente, esses versos aqui são melancólicos e altamente emblemáticos. Lia pensou que ganharia o amor de Jacó ao dar à luz filhos. Se eu tiver filhos, ele vai me amar. Ela deposita toda a sua esperança de acabar com a sua vida infeliz ao gerar filhos para Jacó. Só que a cada nascimento, a cada nova criança, ela se afundava cada vez mais num inferno de solidão. Ela estava condenada a todos os dias da sua vida ver o homem que ela amava nos braços daquela em cuja sombra ela viveu a vida inteira. Cada dia de vida de Lia era uma facada no seu coração apaixonado. E ela gerando filhos, achando: Raquel não pode gerar filho, eu posso, Jacó vai me amar, porque quem dá filhos para ele sou eu.
apesar dessa triste realidade de Lia depositar a sua esperança, o seu amor todo em Jacó, o texto bíblico nos mostra que Lia progrediu espiritualmente. Repare bem nesses versos que nós acabamos de ler. Eles nos mostram duas coisas interessantíssimas. Primeiro, quando deu à luz a Rúben e a Simeão, Lia invocou o nome do Senhor. Não sei se você sabe disso, mas a palavra Elohim era a palavra genérica para Deus. Todas as culturas daquela época tinham assim uma ideia vaga, uma ideia geral sobre Elohim, sobre o Deus ou deuses. Agora, Yahvé, Jeová, era o nome de Deus, do Deus que se revelou a Abraão, do Deus que se revelou a Isaac, do Deus que mais tarde iria se revelar a Moisés. E o único modo pelo qual Lia poderia ouvir falar de Yahvé era através de Jacó. Lia ouvia histórias de Elohim, mas Yahvé só poderia chegar ao conhecimento dela através de Jacó. E quando ela ouve Jacó falando de Yahvé, ela certamente aprende que Yahvé é um Deus pessoal. Yahvé é o Deus de Abraão. Yahvé é o Deus de Isaac. Yahvé é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés. Então, nas suas súplicas, nos seus clamores, quando ela ora, ela não diz Elohim, ela diz Yahvé. Ela não busca o Elohim genérico de todas as culturas, ela busca Yahvé, o Deus pessoal. Ela busca aquele Deus gracioso que tinha feito uma promessa extraordinária ao avô do seu marido. Esse é um detalhe impressionante. Ela não diz Elohim, ela diz Yahvé. Ela diz: o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor sabe da minha angústia. O segundo detalhe que não pode passar despercebido nesse texto é que chega um momento, presta atenção nisso, gente, presta muita atenção aqui. Chega um momento em que Lia, ela redireciona o seu afeto para Deus. Antes, o afeto dela era só para o marido, mas chega um momento que ela diz assim: chega, o meu afeto agora é para o Senhor. Quer ver só? Acompanha aí, repare a reação de Lia quando ela dá à luz aos 3 primeiros filhos. Olha o verso 32. Concebeu, pois, Lia, deu à luz um filho, a quem chamou Rúben. Olha o interesse dela, ó. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Olha o que diz: por isso agora me amará o meu marido. Qual é a preocupação maior de Lia? O marido. Verso 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que eu era desprezada, e me deu mais este, chamou-lhe pois Simeão. Ou seja, ela era desprezada por quem? Pelo marido. O marido é que está no foco aqui. Verso 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Então perceba só, quando os 3 filhos nascem, a preocupação de Lia é com o amor do seu marido para com ela.
por isso me amará o meu marido. Soube o Senhor que eu era desprezada, desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. O foco de Lia era Jacó, o desejo dela era agradar a Jacó, a vontade dela é que Jacó amasse. Quem é o Deus de Lia? Jacó, 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 Jacó. Tudo é Jacó. Ela gera filhos e ela diz: obrigado, Deus, mas é para Jacó me amar. Agora, olha o que acontece quando nasce Judá, o 4º filho. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Gente, que coisa extraordinária, que coisa impressionante. Ela diz assim: esta vez louvarei ao Senhor. Se esta vez ela vai louvar ao Senhor, é porque das outras vezes ela não estava preocupada com Yahvé. Além disso, o versículo diz assim: e cessou de dar à luz. E cessou de dar à luz. Será que ela percebeu que não era com os filhos que ela conquistaria o amor de Jacó? Ou será que ela simplesmente mudou o foco do seu maior amor? Ela pode ter pensado: não vou ficar gerando filhos, eu mudo o foco do meu maior amor. Esta vez louvarei ao Senhor. É uma declaração completamente diferente das que ela havia feito nos partos anteriores. Perceba que no 4º filho, em Judá, não existe aqui nenhuma menção aos filhos, não existe nenhuma menção ao marido. Parece que ela finalmente desvia os seus desejos mais profundos do marido e dos filhos para Deus. Ela abandonou seus ídolos. Que coisa impressionante! Jacó e Labão haviam roubado a vida de Lia, mas ela recebeu a vida de volta quando ela entrega o seu coração ao Senhor. Esses detalhes do verso 31 a 35, eles nos contam apenas aquilo que Deus fez em Lia. Preste atenção nisso. Nos contam o que Deus fez em Lia. Mas se você continuar a leitura da Bíblia, você vai ver o que Deus fez por Lia. Sabe o que Deus fez por Lia? E provavelmente por causa dela direcionar o seu amor para Deus e não mais para o marido e para os filhos. É muito provável que quando Judá nasceu, o filho onde ela diz: agora eu louvarei ao Senhor, é muito provável que Lia teve a intuição de que Deus estava fazendo algo por ela. Sabe por quê? Porque se você ler Gênesis 49, você vai ler lá, e lá é dito que é por meio de Judá, o 4º filho de Lia, o filho que quando nasce Lia diz assim: agora louvarei ao Senhor. É por meio de Judá que Jesus Cristo vem ao mundo. É por meio de Judá que o Messias vem ao mundo. Gente, Deus veio a garota que ninguém queria, a mal amada, a estrábica, a feia, a desprezada, e Deus faz dela a ancestral de Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! A salvação vem ao mundo não é pela bela Raquel. A salvação vem ao mundo através da desprezada, da mal amada. É através dela. O texto diz que, nós lemos, o texto diz que quando o Senhor viu que Lia não era amada, Ele a amou.
Deus ama os não amados. Deus ama os fracos, aqueles que ninguém quer. No momento que ela direciona a atenção dela para Deus, agora louvarei o Senhor, Deus lhe dá um filho, de onde sairá a linhagem do Messias. E Jesus Cristo realmente foi o filho de Lia. Por quê? Porque assim como ela, ele foi o homem que ninguém queria. Isaías 53 diz que Jesus não tinha, leia lá, Isaías 53, 2, diz que Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha formosura, era mais desprezado e o mais rejeitado dos homens. Isaías vai dizer que Jesus era alguém de quem os homens viravam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Lá no final, todos abandonaram a Jesus, até o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é o verdadeiro filho de Lia. Assim como Lia, Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado, Jesus foi ignorado. A história de Jacó e de Lia nos lembra daquelas pessoas que, ao se sentirem desprezadas e diminuídas, elas buscam sentido para as suas vidas no sexo, no amor romântico ou numa outra pessoa. E aí faz todo sentido o que Chesterton uma vez disse, ao afirmar que todo homem que bate a porta de um bordel está procurando por Deus. Ou seja, a obsessão pela sexualidade nada mais é que uma sede por transcendência. E aí, como nós não sabemos dosar as coisas, nós transformamos o objeto do nosso amor no nosso ídolo. Quando nós elevamos o nosso cônjuge, a nossa namorada, o nosso parceiro à categoria de um Deus, está tudo errado. Jacó trabalha 14 anos seguidos pelo grande amor da sua vida, e aqui estava o grande problema: Raquel era o grande amor da vida de Jacó. E qualquer coisa que nós colocamos, qualquer pessoa que nós colocamos na frente de Deus, torna-se um ídolo nas nossas vidas. E por mais que conquistemos, por mais que desejamos, nós viveremos com a sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Eu pergunto para você, qual é o grande amor da sua vida? Quem é o grande amor da sua vida? Hoje nós estamos falando do amor romântico. Semana passada nós falamos dos filhos. Em breve falaremos do emprego, do sucesso, da empáfia. Quem é a sua Raquel? Quem é a sua Raquel? Quem é aquele? Quem é aquela? O que é aquilo pelo qual você não mede esforços? Será que o que você faz por ela, por ele ou por aquilo, você faria por Jesus Cristo? Hedonismo é um ídolo. A busca pelo prazer. Ficamos
até altas horas, vendo jogos, em programas, e em coisas que podem nos trazer prazer. Chama alguém para vir para uma vigília, 11 horas da noite. Quem é aquele por quem você não mede esforços? Quem é a pessoa que você ama ao ponto de você dizer para si mesmo: eu não sei o que seria da minha vida se eu perdesse essa pessoa. Eu não conseguiria continuar vivendo se eu o perdesse. Pode ser uma pessoa, pode ser o seu status. Se existe alguém ou alguma coisa para o qual você diz: se eu perder isso, a minha vida perde o sentido, isso é o seu ídolo. Porque o que traz sentido para as nossas vidas é Jesus Cristo, é Deus. Quando Lia desviou o foco, quando ela disse: eu não vou mais gerar filhos por causa de tentar conquistar o amor da minha vida, porque o amor da minha vida agora é o Senhor. Tudo mudou. Na sua obra O Senhor dos Anéis, Tolkien, ele faz lá do anel do poder de Sauron o objeto central da história. E diz o livro que aquele anel, ele corrompe qualquer pessoa que o use. Aquele anel, as pessoas buscam aquele anel tomadas pelos desejos mais profundos do coração delas. E eles transformam ou elevam aquele anel a proporções idolátricas. Quem controla o anel pode ter a melhor das intenções, mas ele é corrompido. O anel faz com que as pessoas, elas se disponham a fazer qualquer coisa por ele, para conquistar os seus objetivos. O anel, vai dizer o Tolkien, ele faz com que a boa intenção se corrompa, anulando princípios, anulando promessas de lealdade. E o portador do anel, ele vai se tornando cada vez mais dependente, cada vez mais escravo do anel. E isso acontece porque um ídolo é algo sem o qual nós não conseguimos, nós não sabemos viver. Nós precisamos ter aquele anel a qualquer custo. E na busca por aquele anel, nós perdemos o nosso sentido, nós vamos nos desfigurando. Lembra do Sméagol? Quem sabe, quem conhece a história, o Sméagol era aquela criatura linda, se transforma num demônio por causa do anel. Por quê? Porque a gente precisa ter a qualquer custo. E quando nós somos levados a ter por qualquer custo, a gente quebra regras que antes nós honrávamos. Nós somos levados a ferir pessoas que antes amávamos, ou que amamos, mas que não amamos tanto quanto o anel. Será que o anel do amor não apanhou os desejos mais profundos do seu coração e o elevou a proporções idolátricas?
Quem é o amor da sua vida? Enquanto não for Jesus Cristo, o maior amor da sua vida, Carlos Drummond de Andrade vai estar sempre ecoando no seu ouvido. E agora, José? O vazio vai continuar lá, porque ídolos não podem suprir o vazio da nossa vida. Eu encerro dizendo o seguinte: muito cuidado para não transformar algo bom num ídolo e acabar frustrado como Jacó. Jacó foi dormir pensando que era Raquel, e quando acordou, era Lia. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você depositou toda a sua esperança em alguém, em alguma coisa, num relacionamento. Qual foi o fruto disso? Qual foi o resultado? Frustração, decepção, desapontamento, desilusão. Isso aconteceu porque aquilo que você tanto desejava se transformou num ídolo. Por outro lado, quando você, à semelhança de Lia, entrega os seus desejos, o que diz o Salmo 37? Entrega os teus caminhos, os teus desejos, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Quando, à semelhança de Lia, nós entregamos os nossos desejos, quando nós viramos para Deus e dizemos assim: Senhor, olha só, é verdade, o meu filho, a minha filha é um ídolo, isso é verdade. Senhor, é verdade, aquela pessoa que eu amo é um ídolo, eu amo mais a ela do que ao Senhor. É verdade, eu amo muito mais o meu emprego, porque ele traz conforto para mim, do que o Senhor. E eu estou aqui confessando isso para o Senhor. Eu não sei o que eu faço com isso. O Senhor me ajuda. Me ajude a direcionar o meu amor para o Senhor. Quando nós fazemos isso, Deus começa a trabalhar nos nossos corações, e nós podemos viver a vida não mais dependentes das pessoas e das coisas para encontrar sentido para a vida. E aí a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo: eu posso ter fartura, eu posso ter escassez, eu posso ter isso, ou eu posso ter aquilo, eu posso não ter, ou eu posso ter, eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é o meu maior amor. E quando eu amar a Deus sobre todas as coisas, tendo ou não tendo, eu vou ser feliz. E quando nós fazemos isso, nós somos reconhecidos, valorizados pelo Deus pessoal, que concede valor àquele que não tinha nenhum valor. Se você está buscando nas coisas e nas pessoas algo para trazer sentido e valor para a sua vida, saiba do seguinte: Lia tornou-se, Lia, a desprezada, a filha que o pai não queria, que o marido não queria, tornou-se ancestral de Jesus Cristo, por meio de Judá, que foi o filho que ao nascer retirou dos lábios da sua mãe a seguinte expressão: desta vez eu louvarei ao Senhor.
Irmãos, os meus, os seus, os nossos ídolos precisam tombar. Nós precisamos colocá-los diante de Deus. E como nós vimos semana passada com Abraão, nós precisamos subir as montanhas. Nós precisamos caminhar na direção das montanhas para ali sacrificarmos o nosso Isaque, o nosso ídolo, aquilo que nos impede de amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.